Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Servir e Amar Estudos Espíritas. Aqui você encontrará sempre palestras esclarecedoras, consoladoras e confortadoras, os ensinamentos de Jesus na nossa vida diária. Ajude-nos a divulgar a doutrina espírita. Ajude-nos a levar Jesus a todos os corações necessitados. Inscreva-se em nosso canal e venha fazer parte deste grupo de espíritos que procuram fazer um mundo melhor. Vamos então fazer a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Este livro, A Boa Nova, escrito por Humberto, ditado por Humberto de Campos, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem grandes ensinamentos. A exemplo do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, aqui nós temos um diálogo franco, esclarecedor e muitas vezes pessoal do Cristo com alguma das personagens dos companheiros que fizeram parte da sua jornada terrena. Humberto de Campos nos traz de uma forma clara e objetiva esses ensinamentos individuais do Cristo, mas que são direcionados a toda a coletividade, encarnada e desencarnada. Somos todos convidados e devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para sermos também os escolhidos. Algumas personagens descritas e colocadas aqui no livro A Boa Nova, nessa colocação do Humberto de Campos, nos passam também o medo, a insegurança,
o receio, o convívio com as suas imperfeições, o medo de sucumbir à realidade nua e crua da existência terrena, das provas e das imperfeições a que todos nós estamos sujeitos. A lição de hoje nos mostra toda a diversidade da família encarnada, o que é um lar. A misericórdia divina, reunindo os espíritos comprometidos para a glória da redenção, onde, reconciliados com a lei divina, todos nós possamos caminhar confiantes de que um dia teremos o coração puro, porque assim veremos a Deus. A nossa lição de hoje, do livro A Boa Nova, é a de número 15 e trata-se de Joana de Cusa. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava a Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e pescadores. Joana possuía verdadeira fé. Contudo, não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão, e lhe expôs, numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão, e lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Nada muito diferente dos dias de hoje. O poder, a ganância, a autoridade, as conveniências, as dificuldades nos relacionamentos no ambiente doméstico. Nós sabemos das uniões que existem em nosso planeta. Tem as sacrificiais, temos aquelas de resgates, temos aquelas de ajuda, de auxílio, temos sempre espíritos unindo-se a outros para devidas reparações e reconciliações. O ambiente doméstico é a oportunidade bendita que todos nós temos para com inimigos, adversários, desafetos, buscarmos a harmonia e o equilíbrio necessários ao nosso crescimento espiritual. Muitas vezes, precisamos, sim, partir para a renúncia, para o sacrifício. Muitas vezes, é muito mais importante o entendimento e a compreensão do que conhecimento e informação. Respeitar as dificuldades,
compreender ainda, muitas vezes, a ignorância moral, os interesses mundanos, os prazeres e as alegrias que muitas vezes a fortuna, os bens materiais, o cargo e a autoridade permitem a esses pseudo-sábios do Evangelho e do conhecimento da plenitude da vida. Sim, mordomias, regalias, privilégios existem desde que o mundo foi criado. E não é porque Deus errou, não é porque Deus se equivocou. Somos nós, espíritos em aprendizado, desperdiçando as oportunidades que a misericórdia infinita e o amor de Jesus nos oferece. O ambiente doméstico é uma oportunidade bendita de aprendermos e de ensinar, de colaborar para que as criaturas possam descobrir a real e verdadeira finalidade da nossa existência: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Joana de Cusa vivia junto a um político, a uma autoridade. Cusa, sim, vivia uma situação de privilégio material, de riqueza física, um cargo que era político, um cargo que era ele nomeado. E então, para se equilibrar entre as mordomias, a riqueza, para manter a sua autoridade e os seus interesses, ora ele agradava a comunidade judaica, os hebreus, o sinédrio, ora ele vivia agradando o Império Romano, que era quem lhe ofereceu o cargo. Se nós olharmos para o dia de hoje, não somos nós também nos equilibrando entre o que o mundo material e as conveniências nos oferece, tentando nos equilibrar entre a verdade do Evangelho e a verdade enganosa do mundo material? Joana procura Jesus na busca da verdadeira compreensão e entendimento daquilo que ela já era detentora. Após ouvir-lhe longa exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus que é nosso Pai. Só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenares do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam,
mas, patenteando todo o seu estado d'alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldades extremas para o entendimento recíproco no ambiente do lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? Cristo sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldades em estender as mãos fraternas, será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância das suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha miséria e destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio e, quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras: vá, filha, seja fiel. Não é o que acontece hoje na maioria dos ambientes domésticos, nas famílias hoje formadas pela misericórdia divina, para as devidas reparações, para que possamos aparar as arestas das discussões, das contendas e dos aflitos? Nós hoje travamos nos ambientes domésticos verdadeiras guerras, verdadeiros duelos, verdadeiras disputas. Queremos impor a nossa verdade, a nossa convicção. Queremos ser respeitados por esta ou por aquela razão, esquecendo-se de que é preferível sempre ter paz. Querer impor o nosso conhecimento e a nossa verdade, sim, isso não traz a nós nenhum sentimento de benevolência. Quando perguntado por Kardec, Kardec pergunta: como Jesus vê a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão dos pecados, dos erros, das faltas cometidas. Joana, sim, ela tinha um coração sensível, compreendeu as verdades do Evangelho, caminhava na luz que o Evangelho iluminava à sua volta, mas tinha dificuldades com o esposo
apegado ao poder e às coisas materiais. Vai ela indagar a Jesus se deve impor a sua verdade, se deve convencer o marido Cusa a olhar a vida pelo prisma do seu entendimento, porque ela já havia descoberto o mundo espiritual e a verdade que esclarece que o Cristo veio dizer. A recomendação do Cristo é clara. Muitas pessoas, muitos dos nossos irmãos e companheiros continuam a buscar Deus, Jesus e a paz nos templos de pedras, nas igrejas suntuosas, nas sinagogas impressionantes, enquanto continuamos com o templo do amor, o nosso coração ainda fechado, sem a permissão para que Deus, a misericórdia divina, para que Jesus, o seu incondicional amor, não só entre, mas faça morada. A recomendação do Cristo é que todos nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece. Todos os espíritos colocados à nossa volta não têm erro, não têm engano, não têm equívoco. É para que nós ajudemos, auxiliemos, para que nós possamos transmitir a eles toda a condição espiritual em que nós hoje nos encontramos. Renúncia, sacrifício, abnegação é exatamente o que precisamos para fazer um mundo melhor. O mundo egoísta, orgulhoso, que hoje ainda predomina entre a maioria das criaturas, como ele diz, não é impondo a nossa verdade, não é impondo a doutrina espírita. Muitas vezes as criaturas causadoras de dores, de sofrimentos, de penúria, as pessoas responsáveis ainda pela fome, pela violência, ainda aquelas que fomentam o preconceito e a discriminação, elas não estão condenadas às penas perpétuas, às penas eternas. A misericórdia divina sempre oferece a elas uma oportunidade de remissão. E muitas vezes a remissão vem como Dimas, um dos ladrões crucificados ao lado do Cristo, reconhecendo a sua imperfeição, seus erros, seus enganos, clama ele ao Mestre, para que possa então Jesus interceder a seu favor. É a mesma coisa de Joana. Um estava em um momento supremo, um estava não mais em aflição, mas na paz de espírito para deixar o mundo. Joana precisava vencer o inconformismo, precisava viver no mundo de diferenças, de angústias e de aflições, fazendo o seu melhor. Jesus a convocou para servir, para amar, para exemplificar. E assim, como todos os que fomos chamados, se faz necessário, muitas vezes, esquecer a nossa vida, a nossa existência, para auxiliar no avanço e nas conquistas espirituais daqueles que estão colocados junto a nós. Prosseguimos. Desde esse dia memorável para sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus, como se o ensinamento do Mestre estivesse agora gravado indelevelmente em sua alma. Considerou que antes de ser esposa na terra, já era filha daquele pai, que do céu lhe conhecia a generosidade e os sacrifícios. Seu espírito divisou em todos os labores uma luz sagrada e oculta. Procurou esquecer
todas as características inferiores do companheiro, para observar somente o que possuía ele de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o empenho, o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho que veio duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem olvidar as recomendações de fidelidade que Jesus lhe havia feito, transformava suas dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Os anos passaram e o esforço perseverante de mulher lhe multiplicou os bens da fé, na marcha laboriosa do conhecimento e da vida. As perseguições políticas desabaram sobre a existência de seu companheiro. Joana, contudo, se mantinha firme. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhe verminavam o corpo, o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual, numa noite de sombras tempestuosas. Sua esposa, todavia, suportou os dissabores mais amargos. Fiel aos seus ideais divinos, edificados na confiança sincera. Premida pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. Algumas amigas lhe chamaram a atenção, tomadas de respeito humano. Joana, no entanto, buscou esclarecê-las, alegando que Jesus, igualmente, havia trabalhado, calejando as mãos nos serrotes da modesta carpintaria, e que, submetendo-se ela a uma situação de subalternidade no mundo, se dedicara primeiramente ao Cristo, de quem se havia feito escrava devotada. Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material. Dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos para que seu filhinho tivesse pão. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo lhe alvejou os primeiros anéis na fronte, uma galera romana a conduzia em seu bojo na qualidade de serva humilde. Os bens temporários, o poder temporário, a fraca existência material, principalmente os privilégios e o poder que tinha. Joana, sustentada pela fé, sustentada pelo Evangelho, sai da condição em que ela se encontrava para uma vida humilde e simples, servindo a outros para alimentar o filho com o pão de cada dia. Não se preocupou com julgamento ou com reputação, mostrando sempre a humildade do Cristo em servir no mesmo ofício que seu pai, a carpintaria. Somos todos nós, que muitas vezes, premidos pelo desemprego, pelos relacionamentos que muitas vezes não vão adiante, pelas decepções, pela enfermidade, pelas frustrações, muitas vezes precisamos entender que erros não são fracassos. É o que Joana está nos mostrando. A resignação e a confiança nas promessas do Cristo. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar, num dos espetáculos sucessivos do circo, uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo que era seu filho. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, exclama um executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação
ou de queixa. Então o açoite vibra sob o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. Pela primeira vez, dos olhos da Marte corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura, abjura. Joana ouve aqueles gritos recordando a existência inteira. O lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais e os fracassos do esposo. Sua desesperação e a sua morte. A viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe e que, vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, com a alegria suprema de sua vida, pareceu ouvir-lhe ainda o mestre em casa de Pedro a lhe dizer: vá, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos que incendiavam em derredor, achas de lenhas embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa do povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios à fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou-lhe um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Vamos repetir: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu a mão consoladora do mestre, lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. O que são as dificuldades do mundo? O que são as dores do mundo para o espírito que, ao partir da terra, essa morada temporária, possa ser recebido por nosso guia e modelo, pelo nosso Mestre Jesus. Muitas vezes não compreendemos o mundo, os companheiros, os familiares. Muitas vezes nos revoltamos. E Joana, na condição de mãe, de mulher, de esposa, muitas vezes olhando ali para o filho naqueles momentos supremo de suplício e de dor, ela ainda assim confia no Mestre. Sabe que tudo aquilo é para o seu crescimento,
a sua evolução e a sua exemplificação. Jesus é o nosso companheiro de todas as horas. E assim como Maria, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, assim como Madalena, Maria de Magdala, Joana de Cusa, é, entre as mulheres do Evangelho, um exemplo de dignidade, de caráter e de conduta. Fez do Evangelho o seu alimento e o seu sustento. Venceu todas as dificuldades, caminhou dignamente nas dificuldades para quem tinha uma vida plena, no conforto e dentro dos privilégios que muitas vezes as condições terrenas oferecem. Jesus sempre nos amparando, sempre nos guiando. E assim, como dizer a Magdala, Maria, já transpostes a porta estreita, Jesus agora vem consolar Joana no momento supremo do seu retorno ao mundo espiritual. Por quê? Foi um espírito que exemplificou, que viveu, que existiu, que através da sua vida deixou um grande legado para a posteridade. Jesus, o caminho que todos nós estamos a trilhar, o remédio para todas as doenças, a cura de todos os males. Jesus, a luz do mundo, iluminando, amparando-nos para que todos nós possamos verdadeiramente sermos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.